Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Meu nome é Thiago Simões, sou procurador de Estado, sou professor de processo civil e aqui estamos mais uma vez no quadro CSA de olho na jurisprudência, beleza? Geralmente aqui a gente traz novos casos, sempre casos atuais, para que vocês estudem a jurisprudência de forma rápida, resumida e prática, beleza? Hoje eu fiz um especial de processo civil e não tô nem aí, beleza? O quadro é meu, eu faço o que eu quiser. Brincadeira, tá? Mas geralmente a gente traz casos de várias matérias, mas hoje eu tô inspirado, sou professor de processo civil e hoje estou a fim de falar sobre processo civil, beleza? Então, essa semana nós tivemos alguns casos divulgados em informativos que são importantíssimos em sede de processo civil e a gente vai analisar 3 deles, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá para nosso primeiro caso. O primeiro caso envolve gratuidade de justiça, tá? Esse caso eu já até tinha postado no meu Instagram assim que teve... Eu estava acompanhando, inclusive, o julgado ao vivo no STJ. E assim, infelizmente, eu falo infelizmente porque eu não concordo muito com o julgado, né? Infelizmente, o STJ perdeu uma oportunidade muito grande de estabelecer algum parâmetro objetivo para fins de concessão de gratuidade da justiça. Por quê? Porque na prática a gente vê um uso abusivo da gratuidade, beleza? E isso a gente vê com bastante frequência. E isso acaba enchendo o poder judiciário de muita demanda. Inclusive, o próximo caso que a gente vai ver é exatamente isso, encher o judiciário de muita demanda. Mas ali vai ser poder público. Mas vamos direto às teses do STJ, que é o que interessa pra gente aqui. Beleza? Primeiro, é vedado, tá? Opa, deixa eu colocar aqui o marca-texto que a gente sempre conhece. É vedado o uso de critérios objetivos para indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural. Pessoa natural. Então, primeira coisa que vocês têm que saber, o STJ rechaçou de todo modo uma tabelinha. O juiz não pode chegar e falar assim, olha, os valores que a pessoa ganha até o imposto de renda, se passar disso, não tem gratuidade. Não pode fazer isso, beleza? Ele não pode utilizar critérios objetivos para indeferir a gratuidade. A gente vai ver ali na tese do inciso 3 que é possível, tá? É possível sim, de forma subsidiária e auxiliar, utilizar alguns critérios objetivos, beleza? Mas essa não é a regra. A regra é, não pode somente com critérios objetivos indeferir a gratuidade da justiça, beleza? Segunda tese, lembrando, tema 1178, tá? Então assim, é com vinculância. Esse tema, ele vincula todo o poder judiciário, beleza? 2. Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência, tá? Da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação da sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento. Beleza? Assim, quando a gente estava acompanhando a sessão, a gente viu que tinha 2 posicionamentos bem contrários, assim. O primeiro é, pode usar critérios objetivos para todos os fins. O segundo é, não pode usar critério objetivo para todos os fins. Beleza? O ministro relator, nesse caso, o voto que prevaleceu, ele falou, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um meio termo das coisas, tá? Não pode utilizar somente critérios objetivos, mas pode utilizar critérios objetivos de modo subsidiário. Inclusive, quando o juiz aferir, olhar a petição inicial e os documentos, aferir que há indícios de que a parte tem condições de arcar com as custas do processo, tá? Ele pode intimar a parte para que ela comprove, beleza? Mas, em regra, vale aquela presunção de veracidade daquela declaração da parte, falando que ela é hipossuficiente, beleza? Porque o código adotou uma posição abstrata, que bastaria a declaração, beleza? Mas o Poder Judiciário pode sim intimar a parte para que comprove, beleza? A gente vai para o inciso 3 da tese. Cumprida a diligência, tá? Então, intimada a parte para juntar a comprovação, tá? A adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido da gratuidade. Então, seguinte, pode sim utilizar critérios objetivos? Pode, mas ele tem que justificar no caso concreto com base em todos os elementos trazidos pela parte. Ele não pode simplesmente falar, olha, a parte ganha mais que os valores devidos a título de imposto de renda para isenção, logo indefiro. Isso ele não pode fazer. O que ele pode fazer é falar, olha, os valores de isenção no Brasil são tanto e isso mostra que a condição social da população é tão... E assim, considerando os olerites que a parte juntou aqui, verifico que há sim possibilidade. Beleza? Ele tem que sempre fazer o cotejo analítico entre critérios objetivos e o caso de cada parte. Beleza? Então assim, a dignidade da pessoa humana, ela tem que ser aferida caso a caso de acordo com o STJ. Beleza? Tranquilo? Então tá. Esse é o nosso primeiro
caso, beleza? Inclusive o relator lembrou que tem uma possibilidade que o juiz pode fazer. Lembre-se que lá no código você não precisa simplesmente deferir ou indeferir. Existe a possibilidade de você deferir em parte, deferir 50%, deferir em forma de parcelamento. Então o juiz tem que adotar primeiro estas medidas, tá? Antes de indeferir. Elas são prioritárias antes do deferimento da justiça gratuita. Na prática, a gente vê que essas medidas, apesar de existentes, tá? Elas são de difícil utilização, tá? Dá trabalho utilizar isso. Então, na prática, a gente vê a lógica do tudo ou nada. Ou defere ou indefere. Porém, o relator lembrou muito bem isso. E a gente espera, quem sabe, esse artigo pegue, porque ainda não pegou na prática do judiciário. Beleza? Vamos lá. Segundo caso, tá? A gente acabou de falar, poxa, a gratuidade da justiça está enchendo o poder judiciário, né? E outro caso que enche o poder judiciário são execuções fiscais, né? Só que aqui o STF não teve nem dó nem piedade, tá? Lá no início de 2024, o STF deu uma decisão falando, olha, acabou esse negócio, execução de baixo valor pode ser extinta sim. Só que o STF não falou qual seria este valor que seria considerado baixo para fins de extinção das execuções fiscais, beleza? E delegou essa matéria ao CNJ. O CNJ veio e regulamentou na resolução 547 de 2024. Tá? E essa resolução, ela trouxe o patamar de 10 mil. Tá? Então, as execuções inferiores a 10 mil deveriam ser extintas. E isso impacta diretamente nos municípios, tá? Porque os estados e a União, de um modo geral, já não executam valores menores do que 10 mil. Já tem leis estaduais e federais que jogam esse valor para cima, porque não compensa. Tá? Então, assim, hoje em dia se prioriza muito mais fazer o protesto, tá? Do que se executar essas dívidas assim pequenas que não interessam tanto à administração, beleza? Mas isso impacta diretamente nos municípios. Aí os municípios, alguns que têm um baixo potencial de econômico e tal, eles tinham leis municipais que falavam, olha, a partir de tal valor a gente não executa. E às vezes esses valores eram menores do que 10 mil reais. Então chegou-se o questionamento. Seguinte, se o município tem uma lei que fala que o valor é inferior a 10 mil, prevalece a resolução do CNJ, tá? E o STF veio e falou pra gente, prevalece sim, beleza? Acabou, essa resolução do CNJ definiu a matéria. Se você tinha lei municipal que definia valor abaixo, problema seu, não tem mais, beleza? Então, foi assim que ficou redigida a tese, agora com repercussão geral, também um precedente vinculante. Vamos lá. As providências da resolução 547 de 2024, tá? E aqui quando fala providências, é porque na resolução, aconselho vocês a lerem, principalmente quem vai fazer concurso da área federal, como também quem vai fazer concurso para a área da advocacia pública, procuradorias estaduais, municipais, AGU, tá? Essa resolução, ela também trata sobre necessidades para casos que as execuções são superiores a 10 mil. Por exemplo, protesto obrigatório, medidas conciliativas, tá? Então tem essas outras providências também na resolução, beleza? Então vamos lá. As providências da resolução 547 de 2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos, tá? E devem ser observadas para processamento e a extinção das execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência. Ou seja, seu município, problema seu, beleza? E 2, é infraconstitucional e fática controvérsia sobre atendimento das exigências da resolução 547 de 2024 para extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir, tá? Aqui vem aquelas outras providências, beleza? Tem um caso lá, se não tiver CPF nem CNPJ, também pode extinguir. Se não tiver conciliação prévia, também pode extinguir. Se não tiver protesto, também pode extinguir. Claro que dentro do processo, as partes foram possibilitadas fazerem todas essas medidas para depois prosseguir com as execuções fiscais, né? Mas o STF veio e falou, olha, seguinte, se atendeu ou não a resolução, não é problema meu. A resolução vale, cabe aos tribunais locais, tá? Interpretar se isso foi feito ou não. Essa matéria não pode mais chegar no STF. Beleza? Então, municípios, problema de vocês, sua lei tinha valor inferior. Tranquilo? E a quem cabe fiscalizar a aplicação da resolução é os tribunais locais. Beleza? Tanto TJ, TRF, são eles que vão fiscalizar. A matéria não chegará novamente no STF. Beleza? E vamos para o nosso último caso do dia, tá? O tema 1194, beleza? Esse tema trata sobre honorários advocatícios. E, não, aqui desculpa, tá tema 1194, mas tá errado, tá? Esse aqui é um caso constante do informativo 864 do STJ, tá? Então aqui não é tema de repercussão geral, nem tema repetitivo, beleza? Eu só errei aqui, por favor, desconsiderem esse tema 1194, tá? É informativo
864, beleza? Então, deixa eu riscar aqui para que vocês não se confundam, tá? Não é um tema vinculante, apesar de um tema muito importante, beleza? Tá? Então, voltamos lá, tá? Informativo 864, uma decisão de turno, tá? Primeira coisa, você tem que saber do artigo 8º-A, tá? Do CPC. Por quê? Porque esse artigo 8º-A foi a razão de decidir desse caso concreto, beleza? Então vamos lá, artigo 8º-A, artigo 85, 8º-A do CPC. Na hipótese do artigo 8º desse artigo, tá? A hipótese do artigo 8º que ele tá falando aqui é fixação de honorários de forma equitativa, tá? Nos casos que não tem valor da condenação, não tem proveito econômico, não tem valor da causa que seja aferível, nestes casos você pode arbitrar os honorários advocatícios com base na forma equitativa, beleza? Então, você pode de forma equitativa, o juiz da cabeça dele falar o valor é X, beleza? Tá? Para poder bem remunerar o profissional, tranquilo? Beleza? Então, não tem base de cálculo fixa, tranquilo? Então, só comente quando não tiver proveito econômico, valor da causa aferível, beleza? Ou condenação, valor da condenação, tranquilo? Então, vamos lá. Na hipótese do parágrafo 8º desse artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% estabelecido no parágrafo 2º desse artigo, aplicando-se o que for maior. Tranquilo? Então, o que aconteceu aqui? Chegaram no STJ e falaram, olha STJ, o juiz lá embaixo fixou de forma equitativa os valores, mas ele não respeitou a tabela do OAB. Tranquilo? E o artigo 85, parágrafo 8º-A, fala que ele deve respeitar a tabela do OAB. Tranquilo? No caso concreto, o juiz fixou os valores em R$ 1.320 a título de honorários advocatícios, beleza? Mas a tabela do OAB falava que os valores devidos para aquele tipo de demanda, era um caso consumerista, beleza? Eram R$ 5.358,63. Tranquilo? Então, o juiz não aplicou a tabela do OAB. Porém, chegou no STJ e o STJ falou, olha, seguinte, a tabela do OAB é meramente indicativa. Tranquilo? O juiz não é obrigado a aplicar a tabela do OAB. Beleza? Como é que ficou a redação do informativo? Ficou assim. A previsão contida no artigo 8º-A do artigo 85, incluído na Lei 14.365 de 2022, que recomenda a utilização de tabelas do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil como parâmetro para a fixação equitativa dos honorários advocatícios, serve apenas como referencial, ou seja, não é obrigatório, o juiz não é obrigado a usar a tabela do OAB, beleza? Não vinculando o magistrado no momento de arbitrar a referida verba, uma vez que deve observar as circunstâncias do caso concreto, tá? Para evitar enriquecimento sem causa do profissional ou remuneração inferior ao trabalho despendido, beleza? Então, o STJ veio e falou o seguinte, não é obrigado a aplicar a tabela do OAB, você tem que analisar o caso concreto para verificar se o profissional foi bem remunerado ou se no caso concreto ele está tendo um enriquecimento sem causa por aplicar a tabela do OAB, beleza? O que eu quero dizer para vocês essa jurisprudência é praticamente pacífica no STJ, apesar de não termos um tema repetitivo ainda, tranquilo? Só que, apesar do STJ falar isso, enriquecimento sem causa, ou para corrigir um defeito no qual o profissional está sendo mal remunerado, todos os casos que eu li até hoje foi para dizer, olha, a tabela do OAB está pagando demais, o advogado tem que receber menos. Todos os casos que eu vi até hoje, tá? Apesar de estar escrito assim, e você está estudando para concurso, você tem que saber que está escrito assim, beleza? Mas na prática eu quero te dizer que, sinto muito, o STJ simplesmente aplica essa tese simplesmente para reduzir, para falar que o valor pode ser menor que a da tabela do OAB. Beleza? Mais uma vez, foi um prazer estar aqui com vocês, tranquilo? Fica sempre aqui o convite para vocês para entrar no nosso grupo de WhatsApp, onde a gente sempre tá trazendo novos conteúdos para vocês. Beleza? Tranquilo? Um abraço a todos e até a próxima.